Olá a todos e todas, sejam todas muito bem-vindos aqui ao programa As Pessoas Inspiram, nesse dia especial, para falar um pouquinho sobre mediação de conflitos. Mas antes, gente, eu queria mostrar para vocês o meu look. Olha só, o look de hoje, né? Produzido aqui pela Vice Boutique, uma loja de Novo Hamburgo, mas que vende para todo o país, né, até internacionalmente, né? É só contactar eles ali pelas redes sociais, Vice Boutique, no Instagram, né? E eu convido vocês para dar uma espiadinha nesse vídeo que conta também um pouquinho da história deles. Muito bem, para a gente iniciar então esse programa especial aqui nos estúdios da RS Play em Porto Alegre, eu trouxe uma convidada muito especial, a Valéria Santoro, que vai falar para a gente sobre mediação de conflitos, né? Ela que então, comunicadora interpessoal, tem construção de conselhos em empresas e famílias empresárias. Te agradeço muito, Valéria, por estar aqui com a gente. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Eliane, pelo convite. É um prazer estar aqui falando de um assunto que, bom, sou suspeita para falar, né? Mas assim, eu acho super importante e que interessa, que pode servir para todos, Isso. tanto na vida pessoal quanto profissional. Uhum. E a Valéria, né? Eu conheci a Valéria justamente por essa temática, né? Por isso que ela está aqui, né? É uma profissional muito espetacular aqui do Rio Grande do Sul, né? Eu tenho muita honra de estar aqui contigo, né? E te ouvir. E queria te conhecer um pouco mais, Valéria, também a plateia que está aqui, o público, né? Quem é a Valéria? Conta um pouquinho para nós da tua trajetória profissional. Tá certo. Bom, eu trabalho com conflito. Então, já começando por aí, as pessoas já se surpreendem, né? Nossa, quem é que pode gostar de trabalhar com conflito, né, gente? Mas assim, eu sou formada em Direito e atuei nessa área, mas depois descobri a mediação de conflitos e me encontrei, vi sentido em trabalhar com conflito, entender mais disso, as ferramentas, como é que lida, e ver o conflito como uma oportunidade de melhoria. Ver o conflito como uma oportunidade de transformar as relações, de descobrir novos caminhos, de descobrir formas criativas, melhores de solução. E não eu, como mediadora, vou descobrir isso, mas eu vou caminhar com as pessoas, auxiliando que elas descubram esses caminhos de entendimento através das ferramentas da mediação. E claro que para chegar nisso, eu estudei muito, eu fiz várias formações, tanto de mediação quanto de negociação. Fiz o curso de liderança e negociação de Harvard. Recentemente eu fui para Portugal, fiz uma formação lá de mediação multicultural com a professora Dulce Nascimento na Universidade de Lisboa. Uhum. Então a gente está sempre estudando, né, Eliane? Sim, sempre procurando precisa se aprimorar além da prática. Estudei parte de comunicação interpessoal, porque também eu vi que quanto melhor as pessoas manejarem a comunicação, quanto melhor elas estiverem entendendo o que é o diálogo, também com mais facilidade elas vão conseguir sair do conflito, transformar esse conflito, entender os mecanismos, aprimorar a sua escuta, que é algo que a gente pouco exercita, mas que é fundamental para que o entendimento melhore das relações. Então, na minha jornada eu passei pelo direito, eu entrei na mediação eu fiquei, e aí fui me aprimorando
e trabalhando e trabalho muito com isso, passando pela comunicação, que é um caminho que eu acho que não termina nunca. Com certeza, com certeza. E é bacana quando tu trazes, a Valéria, sobre isso, né? O conflito ele sempre vai existir, né? Sempre. A vida nossa, a gente sabe, quem está nos escutando aqui, é totalmente real, é o dia a dia da nossa vida, né? Mas quando é que eu percebo, Valéria, assim, ó, que tá demais e eu preciso de ajuda? Talvez no meu trabalho, ou em casa mesmo, né? Qual é que é o limitezinho ali dessa mudança de estar demais? Sim, eu entendo. Bom, essa decisão, claro, ela é assim, o limite ele vai ser muito pessoal, mas eu diria que quando começa a atrapalhar as relações, quando começa a ser um dificultador do trabalho. Então, eu tenho aquele colega que eu não consigo dialogar, que eu não consigo mais tomar decisões em conjunto, que eu não consigo mais estar na mesma equipe e funcionar como uma equipe e colaborar nos mesmos projetos, por exemplo. Então, o nível do conflito, ele já escalou. Então, eu preciso de uma terceira pessoa que auxilie para que o diálogo aconteça. Então, procurar um mediador, procurar um facilitador de diálogo, um terceiro neutro, que tenha as ferramentas, que possa intervir, que possa fazer essa mediação, vai auxiliar muito. Em outros momentos, a gente pode pensar em questões com múltiplas partes, em que o diálogo está realmente comprometido e tenham interesses grandes ali acontecendo. Então, eu não vou procurar o judiciário num primeiro momento, porque o judiciário tem o seu tempo. E é um tempo mais moroso, né? Tem os seus trâmites, tem suas múltiplas peças, e eu preciso de mais agilidade. E a mediação pode propiciar isso. É uma ferramenta, é um procedimento bem mais ágil, menos custoso monetariamente, menos custoso em termos de gastos de energia. Então, tudo isso faz com que eu, dentro do leque de opções que eu tenha, eu considere a mediação como uma opção viável, como uma opção estratégica para ser usada naquele momento. E hoje, Valéria, só não te cortando, mas a advocacia ela usa muito, né? E já é uma ferramenta assim que está mostrando muitos resultados, né? Sim, está mostrando muitos resultados, está se tornando... A mediação, assim, Eliane, olha, esse ponto que tu traz é muito importante, porque o mediador, ele é para ser um parceiro do advogado. É para ser assim, ó, o advogado, ele chega o cliente, traz o problema, coloca para o advogado. O advogado é um resolvedor de problemas. Então, o advogado olha aquele problema, ele vai pensar quais opções eu tenho para apresentar para o cliente que pode levar a uma solução. Dentre essas opções que eu tenho, a mediação tem que vir para a cabeça do advogado como sendo uma delas. É isso que o mediador quer. Sim. Esse é o mundo ideal para nós mediadores. Que o advogado ele sempre tenha em mente, bom, a mediação está aqui no meu hall, e aí neste caso que o cliente traz, este é o momento, seria uma opção, quais as vantagens, vou apresentar para o cliente como algo viável, como estratégico, e aí discutir com ele o que ele acha, vamos fazer, não vamos fazer. Hoje, muitos advogados já vêm desta forma, mas eu te diria que isso pode se expandir muito, pode crescer muito mais, tem um campo imenso para crescer em todas as áreas, tanto na mediação empresarial, as empresas verem isso como estratégia para toda o seu rol, né, de divergências, para suas negociações contratuais, para suas questões com fornecedores, enfim, mas tanto para as questões familiares, para a questão de sucessão dentro das empresas. Então, tem muito campo para dentro das escolas, mediação
escolar também, questões de pais com alunos, pais com os professores, mediações coletivas. Então, em condomínios. isso que eu ia citar. Condomínios, gente, me lembrei direto de condomínio. Exato. Projetos dentro de condomínios para trazer a boa convivência, aprimorar a boa convivência, imagina, tu tem que viver com pessoas que tu não escolheu. Simplesmente, cada um vai comprando ali o seu apartamento, a sua casa em condomínio, e daqui a pouco tu tem um número X de pessoas que nunca se viram na vida, que vêm de lugares completamente diferentes, com crenças, criações, histórias, mas tem que conviver no mesmo espaço, tendo uma propriedade em comum, que é isso, né? E tendo que conviver sobre aquelas mesmas regras. E muitas vezes isso dá certo, mas tantas outras isso não foi tão bem assim. E a mediação, ela pode auxiliar trazendo muitos mecanismos, criando espaços de diálogo, auxiliando na resolução de divergências do dia a dia, ou até coisas maiores, ou auxiliando na tomada de decisão, facilitando, porque a gente sabe que em assembleias de condomínio, a tomada de decisão coletiva é fundamental, mas dá muita briga. Tem muitos interesses divergentes. E como conciliá-los? Como fazer com que o condomínio avance, que coisas sejam realizadas em prol do bem comum, que o diálogo se realize sem tantas brigas. É verdade. Eu acho tão importante, né? Quando fala em diálogo, né? As pessoas não estão ainda, talvez, buscando esse diálogo, até buscam diálogo, mas elas não sabem como é que elas fazem, né? Porque é uma coisa que ficou para trás. Parece que hoje, assim, a gente precisa dizer o que a gente quer e o outro tem que aceitar, mas não é assim, né? A gente precisa viver, precisa melhorar as nossas relações, né? E para melhorar essas relações, precisa de um diálogo, precisa de um exercício, né? Que é um exercício diário que a gente tem que fazer, né? De escuta, né? De paciência, muitas vezes, né? De entender o outro, de estudar o contexto do outro. Por que o outro está fazendo assim? Ele está tendo uma reação, mas no fundo, aquela raiva que ele está sentindo não é a raiva propriamente dita, né? O que está por trás disso, né? É uma coisa fenomenal, né? E que precisa muito, que acho que mexe também com psicologia. Sim, mexe. A mediação, ela traz, assim, múltiplos conhecimentos. Então, a gente acaba trazendo um pouco de psicologia, a gente acaba trazendo um pouco de várias áreas, de vários da comunicação setores mesmo, né? Exatamente, comunicação não violenta, enfim. E isso que tu trazes da questão do diálogo é muito importante, porque dos momentos que nós, recentemente, não só no Brasil, mas no mundo, esse acirramento da polarização, esse acirramento das divergências de pensamento e de visões de mundo fez com que a gente esquecesse um pouco do diálogo mesmo, né? E de uma escuta mais qualificada, que é fundamental para gerar entendimento, para gerar soluções construídas em conjunto, criativas, inovadoras. E essa escuta qualificada, mais profunda, ela pressupõe, né, digamos assim, é um pressuposto para que ela aconteça, que eu afaste um pouco o que eu já sei, o que eu penso, e que eu abra espaço para escutar realmente o outro, para me interessar pelo que o outro pensa, para me interessar pela forma como o outro vê o mundo, como ele entende aquela situação e como ele entende que as coisas possam ser solucionadas. Então, tem que ter uma abertura para o novo, tem que ter humildade para ver que eu não sei tudo, que eu não consigo ter a noção geral e que eu posso aprender com aquele outro ser humano, que o que ele pensa também é válido. Então, é um exercício, como tu disse, é um treino, é um exercício complexo, requer predisposição, energia para aquilo, tempo, e como tudo está muito acelerado, eu escuto isso muito quando eu dou os workshops, quando eu faço as palestras, que, Valéria, mas eu não tenho tempo para isso, é uma correria, dentro da empresa eu não posso parar, ou mesmo na família, tudo é muito exigente, então não dá para parar para fazer essa escuta.
mas gente, se eu não parar para fazer essa escuta, a relação também vai truncar. Também vão ter os ruídos e eu vou ter que voltar nisso. Quantas vezes eu vou ter que voltar nesse assunto? Então, eu não fiz agora, né? Não tive tempo agora. Bom, mas quanto retrabalho na empresa, então, eu vou ter que fazer por causa disso? Porque eu não parei para fazer essa escuta. E na família, quanto mais conflito vai ser gerado? Ou quantas vezes, ou quanto este conflito será escalado porque eu não parei para realmente escutar aquela pessoa? É verdade. Na verdade, é um tiro no pé, como assim, a gente fala no dia a dia, né? Mas Se tu não faz isso, gente, quem está nos escutando aqui, ó, ouro isso que a Valéria está falando, né? A gente tem que escutar, a gente tem que abrir esse espaço para o diálogo, porque senão é um tiro no pé mesmo. É isso mesmo. Digamos assim, a gente pensa que está ganhando tempo agora, mas na verdade a gente está colocando para baixo do tapete, prejudicando a relação e fazendo com que o conflito ele escale. O conflito que não é tratado, ele não desaparece. Dica de ouro. Isso é importante. Dica de ouro. O conflito não desaparece, ele só adormece e faz crescer, né? Que nem o fermento, assim, a gente coloca ali o fermento na massa e tapa para que ela cresça, né? É isso que a gente está fazendo com o conflito, a gente está colocando para baixo do tapete e deixando ele quietinho, achando que ele vai desaparecer. Não, ele só está crescendo, ele só está fazendo ficar maior e em algum momento ele vai explodir. Né? Então, quanto mais cedo a gente conseguir tratar, trazer para a conversa, né? Colocar luz e entender, trazer com curiosidade. Então, e abrir espaço realmente, os 3 pressupostos, né, da gente estar em diálogo, entregar uma mensagem de forma cuidadosa, ter escuta qualificada, e o terceiro, que eu considero importantíssimo, mas eu sei que bastante difícil, desafiador, abrir espaço interno para mudança. Então, eu assumo a possibilidade de que naquela conversa eu posso mudar de opinião. Eu vou aprender alguma coisa e posso mudar, eu posso acrescentar, eu vou considerar o que o outro está dizendo como uma possibilidade de ampliar meus horizontes e mudar. Porque se eu vou para uma conversa achando que, não, eu sei a resposta, eu não vou mudar nada, eu só quero que o outro faça o que eu quero, eu só quero impor o que eu penso, na verdade eu não estou em diálogo, eu só estou ali para fazer exigências, né? Então, 3 pressupostos importantíssimos para a gente realmente estar em diálogo. Me diz uma coisa, conta para nós assim um fato, um case que tu participou assim que te mostrou que tu estava no caminho, sabe? Tipo assim que tu viu, gente, eu pude contribuir para isso, né? De forma, sei lá, financeira, emocional, muitas vezes, né? E abrir esse espaço mesmo para o diálogo. Bom, eu participei de um caso, tem alguns assim que me ocorrem, mas assim, eu participei de um caso de uma família empresária, que quando era uma reestruturação societária, e quando foi iniciado o trabalho, 2 irmãos, né? E o pai, que era o fundador, ele tinha tido um problema de saúde sério, e ele não estava atuando assim de forma informal, digamos, né? Não estava diretamente na empresa, mas ainda dava diretrizes. Então, estavam os 2 irmãos atuando. E quando nós começamos, a irmã estava pronta para sair do negócio. Ela não aguentava mais, estava muito desgastada, a relação entre eles estava num momento muito desafiador, né? O diálogo já não estava acontecendo, não estava mais acontecendo mesmo, sabe? Cada um cumprindo as suas funções, mas o diálogo não estava mais acontecendo. E conforme o trabalho foi se desenrolando e foi se aprofundando nessa facilitação do diálogo que eu fui realizando, as coisas foram vindo à tona e um foi reconhecendo o papel do outro, foi validando o papel do outro, até que foi, assim,
E isso é uma virada de chave interna. Não sou eu que digo assim, viu, olha só como isso é importante. Não, isso é algo interno. Eles vão se escutando, eles vão se dando conta, por isso que é muito importante essa abertura para a escuta, até que chegou num ponto que eles começaram a ter reuniões, coisa que já não existia fazia muito tempo. Olha só. Começaram a ter reuniões e a delegar realmente assim, não, isso é assunto dela, isso é construção de confiança, que já não existia. Construção de confiança no trabalho um do outro novamente. E ao final, ela desistiu de sair. Entendeu que ela tinha um papel ainda fundamental dentro da sociedade, dentro da empresa, que podia continuar contribuindo, reconhecimento do irmão em relação ao trabalho dela e redesenharam os papéis. E a gente sempre diz na mediação, né, que o mediador busca ficar obsoleto assim, dentro do trabalho, né? Porque a gente vai fazendo e vai se retirando. Olha só. Porque quanto o diálogo entre eles está fluindo, é porque o mediador já não é mais necessário, né? Já fez o seu trabalho, já fez né, o meu Valéria? trabalho. Então foi isso, assim, quando eu vi, eles já estavam conversando. Quando eu vi, os papéis estavam sendo desenhados. E eu estava ali ajudando, eu estava ali contribuindo, mas eles já estavam tendo um canal de diálogo. Sensacional. E eu fiquei satisfeitíssima, estão trabalhando muito bem e essa é a minha alegria. Muito, muito legal mesmo, né? Gente, olha só, a gente está entrando agora num quadro aqui no nosso programa que é do livro inspirador, né? Eu sempre peço para os convidados e convidadas trazerem um livro e eu também tenho a minha sugestão sempre, né? E hoje eu trouxe da Brené Brown, A Coragem de Ser Imperfeito. Olha só, tem muito a ver com o que a gente está falando hoje, muito, né? Porque a gente não precisa saber tudo, gente. A gente pode aprender com o outro, né? E essa força, essa vulnerabilidade que a gente tem, que aparentemente as pessoas dizem assim, isso aí, tu é fraco. Não, a liderança que é vulnerável, ela é realmente uma liderança corajosa, uma liderança que faz a diferença no seu espaço, né? Então, é verdade. Fica aqui a dica, gente, olha só. Excelente. Muito bom esse livro aqui. E, Valéria, o que tu trouxe para nós? Pois então, a minha dica, que também, né, tem muito a ver com o meu trabalho, que eu já li, reli e continuarei lendo. Mas e vai indicar para o público aqui também. Isso aí, recomendo para todos, que é Conversas Difíceis, né? Então, do Bruce Patton, do professor de Harvard, é excelente. Tem muito conhecimento, porque para ter uma conversa difícil, e isso assim, a conversa difícil para cada um é a sua, né? O seu tema. A gente precisa se preparar, entender o que a gente busca, o que é fundamental para nós naquela conversa, o que a gente busca encontrar, e abrindo espaço para o diálogo, para o entendimento, para os pontos que nós queremos, que são inegociáveis, os pontos que nós negociamos. Então, tem várias coisas nesse livro que nos fazem entender melhor a dinâmica de uma dessas conversas delicadas. E com isso a gente consegue se preparar melhor. Então, eu recomendo muito. Exatamente. Né? E nas organizações, principalmente, né, Valéria, a gente sabe que, às vezes, o líder, ele deixa para debaixo do tapete, né? Mas, gente, vamos dar uma olhadinha nisso aí com muito carinho, né? Porque vai fazer muita diferença no seu espaço corporativo, né? Em casa, muitas vezes, entre relação de família mesmo, de casal, filhos, marido, esposa, enfim, né? Tudo mais. Acho que é super, super bacana, né? E acho que a vinda da Valéria aqui, acho que traz isso para 2026, né? Essa possibilidade, né? Mais uma possibilidade que a gente tem de encontrar soluções mais assertivas, né? Isso. Vou agradecer aqui a tua presença de coração, né? E também queria que tu deixasse uma mensagem especial para quem está nos ouvindo aqui, para que esse ano seja um ano diferente, né? Um ano que a gente consiga fortalecer essas relações. Obrigada, Eliane. Olha, desejo que esse ano realmente seja um ano de muito diálogo, que nós consigamos escutar melhor a nós mesmos e aos outros, exercitando essa capacidade de abrir espaço para o que o outro está dizendo. Não assumir que nós temos a verdade completa sobre tudo, mas que nós possamos aprender
com o que o outro está vendo do mundo. Uhum. Então, nós temos uma fotografia do mundo e que essa fotografia ela pode ser preenchida com a visão do outro. Então, desejo que o diálogo esteja mais presente nas nossas relações, sejam profissionais, familiares, e com isso, então, o diálogo inclui essa escuta mais qualificada, Uhum. que ela esteja na nossa vida diária. Com Então, esse é meu certeza. desejo para 2026. Desejo todos nós, né? O programa As Pessoas Inspiram aqui deseja muito também, para você que está nos assistindo, né? E, Valéria, se as pessoas quiserem te contatar, quiser saber mais, né? Eu quero buscar uma mediadora. Ela é mediadora, né? Como é que faz? Isso. Bom, principalmente o meu Instagram, que é a Valéria Santoro 10. Então, eu tenho muito material no Instagram, eu faço as lives Pílulas de Comunicação, que eu trago pessoas de várias áreas para conversar. Então, ali tem várias lives já gravadas. Pode me contatar no direct para workshops, treinamentos, mentorias, palestras, Tem muito a mediação ver, de né, conflito. Valéria? Agora, pensando aqui para quem está nos assistindo, né? Tem a NR1 que está em 2026 agora, Isso. muito forte, né? Isso também entra dentro do processo, né? De jornada. Sim, dos riscos psicossociais. Exato. Então, entender como lidar com os conflitos dentro das equipes, né? Aprimorando o diálogo, chamando para conversa. Então, todas essas ferramentas de gestão de conflitos, elas conversam muito com a minimização dos riscos psicossociais, sim. Então, trazer isso é importante. Então, e também, se quiserem, no LinkedIn também estou lá, pode me chamar. E aí a gente aprofunda essa conversa aqui sobre mediação e comunicação interpessoal. Muito bem, muito obrigada mesmo, Valéria. A tua presença aqui foi muito importante, né? Acho que o pessoal que está nos ouvindo aqui também vai ficar com uma pulguinha atrás da orelha. Será que eu estou fazendo da melhor forma? Será que eu estou tomando as melhores decisões? Será que é por aqui mesmo? Será que eu não posso ser diferente? Né? E isso que a gente precisa para 2026, tá, gente? Esse olhar mais humano, né? Para com o outro, para com as relações e também tentarmos evoluir como pessoas, né? E essa forma de trazer o diálogo para mais perto da nossa vida pode ser um bom caminho, tá bom? Beijo no coração e até breve.